Área gorda de braço e coxa. Pode parecer estranho. Área magra de braço e coxa também pode parecer estranho. Mas são duas formas, tanto a área magra quanto a área gorda, são duas formas bem interessantes de nós monitorarmos, vejam bem, segmentos corporais, obviamente aqui de braço e coxa, e analisarmos a modificação morfológica nesses dois segmentos. Ou seja, através de uma área do tecido gordo e a área do tecido magro, interpretarmos quais são as modificações que tanto gordura e massa muscular estão ocorrendo ao longo do tempo de treinamento em um determinado indivíduo, fazendo um monitoramento dessas áreas. E na videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma forma de fazer esse comparativo e uma forma que nós fizemos esse comparativo morfológico nesses dois segmentos, mais uma vez com o atleta Henrique. Você já está sabendo, se assistiu os programas anteriores, que essa semana é semana temática, mostrando processos, ideias, ferramentas de como monitorar as modificações estruturais morfológicas de atletas, no caso aqui um atleta de fisiculturismo. Logo após a vinheta, darei continuidade nesse assunto. Bom pessoal, então pode parecer um pouco estranho num primeiro momento para quem não está habituado com essas alterações, com esses monitoramentos morfológicos, área gorda e área magra. Então vamos lá. Lembrando o atleta Henrique, a ideia é que com o braço relaxado e a coxa também relaxada, sem contração isométrica significativa, nós façamos então um corte transversal. Esse corte transversal, a ideia é que ele seja perpendicular ao eixo longitudinal, como eu falei na última videoaula, e a partir disso nós vamos analisar as estruturas internas. Para isso, para fazer análise de estruturas internas, nós precisamos do perímetro do braço relaxado, da coxa média, e precisamos também da dobra cutânea tricipital e da dobra cutânea da coxa medial. Então, através de 4 medidas, 2 perímetros e 2 dobras cutâneas, nós temos total condição de realizar e executar as análises, primeiro os cálculos, gerar os resultados e fazer as análises que eu vou apresentar aqui para vocês. Então vamos relembrar um corte transversal. Como eu mostrei na última videoaula também, aqui nós temos a ideia do corte transversal, e é essa estrutura que nós agora estamos vendo aqui. Na última videoaula eu já tinha mostrado para vocês que nós mensuramos com a fita métrica o perímetro total e temos condições de fazer cálculos para identificarmos o perímetro macro. Então, mais uma vez, o perímetro total mensurado com a fita métrica, ele engloba esse perímetro total, obviamente, o anel de tecido subcutâneo, adiposo subcutâneo, que nós vemos que em alguns pontos, como eu falei na última aula também, é menor, em outros pontos esse tecido subcutâneo é bem maior. Mas esse anel, perifericamente posicionado, ele é o tecido subcutâneo que nós mensuramos, formamos uma dobra desse tecido e mensuramos através de um adipômetro, um plicômetro. E aqui nós temos agora então a ideia do perímetro magro, que é quando nós excluímos esse anel de gordura e ficamos com o perímetro magro. Muito bem, isso foi a discussão da última videoaula. Hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ver que nós temos condições de calcular não só esses perímetros, que já são possíveis, como nós vimos na última videoaula, de fazer uma interpretação morfológica e entendermos melhor o que está acontecendo de modificação estrutural morfológica com o nosso atleta, mas nós também temos condições de verificar a área magra. Vejam bem, o perímetro magro é simplesmente essa linha perimétrica ao tecido muscular, e aqui ainda o perímetro magro, porque nós temos o tecido ósseo. Então, o perímetro é colocado perimetricamente ou na adjacência, tangenciando essa área magra. Agora, e essa foi a discussão que nós fizemos na última videoaula. Hoje nós temos que interpretar a ideia de calcularmos área. Qual é essa área? Normalmente as áreas são calculadas em centímetros quadrados. Só que se nós formos entregar para um cliente a área em centímetro quadrado, nós vamos ter uma dificuldade muito grande que ele venha entender os processos. Agora nós podemos calcular tanto a área magra, que é assim em amarelo, quanto essa área que ficou fora aqui dessa área magra. Entre a área magra calculada e o perímetro total, nós temos uma área. E essa área é uma área representativa do anel de tecido gorduroso. Então vejam bem, se nós temos uma área total e nós temos uma área magra e um tecido adiposo, nós podemos pensar o seguinte: a área total ela é 100% da área do segmento, porque ela é total, obviamente. Então a área total está englobando tecido gorduroso e tecido magro. E nós vamos interpretar que essa área total, que é o 100% da área do segmento,
ela pode ser dividida em duas situações. Ela pode ser dividida em uma área magra, e vamos considerar uma área magra em torno de 80% da área total. O que seria essa área magra? Essa região em amarelo, que vocês estão vendo aqui. Então essa região em amarelo representaria aí, portanto, 80%. Então, vamos colocar aqui 80% da área total do segmento. E os outros 20%? Os outros 20% seriam essa área contributiva aqui do tecido cutâneo adiposo. Então nós podemos ver que através de cálculos que nós podemos fazer, isso eu apresento no meu livro, lançado recentemente. Eu não vou apresentar esses cálculos agora aqui, porque são cálculos bem demorados, não é o caso agora que nós apresentarmos para vocês. A ideia é apresentar a interpretação disso. Essa interpretação feita através desses cálculos, e relembro mais uma vez, nós precisamos apenas do perímetro do braço relaxado, perímetro da coxa, dobra cutânea tricipital e dobra cutânea da coxa. A partir disso nós temos os valores, vejam bem, percentílicos das áreas. Então nós temos o valor percentílico da área gorda do braço, ao longo das 3 avaliações realizadas com o atleta Henrique, e nós temos a área gorda da coxa, também realizada ao longo das 3 avaliações feitas com o atleta Henrique. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, sugiro que você clique no quadrinho que você está vendo agora na tela e vá até os programas anteriores, principalmente o programa 1, e acompanhe o nosso último programa, nossa última videoaula. Também é fundamental que você assista para poder ter uma compreensão melhor do que nós estamos fazendo agora aqui. Mas, voltando, nós temos aqui então uma área que foi feito um segmento corpóreo, um corte transversal ao segmento corpóreo de braço e coxa. Essa área então, ela é calculada através do perímetro total e a dobra cutânea. Nós chegamos ao perímetro magro e a área magra, que, digamos, sugerindo aqui um 80% da área total. Se nós temos uma área total que é 100% e nós temos uma área magra que equivale a 80%, obviamente nós temos então uma área gorda representando 20%, com o mouse aqui é meio difícil fazer os números, mas tudo bem, 20% da área total. E aqui nós podemos agora fazer a análise, como eu vou agora ensiná-los a fazer essa interpretação. Então vejam bem, o atleta Henrique, na sua primeira avaliação, em 12/6/2015, ele tinha 6,9% da área total do braço de gordura, porque aqui nós estamos analisando a área gorda do braço. Na sua segunda avaliação, em 13/2/2015, essa área que era de 6,9% passou para 5,6% de área total do braço de gordura, ou seja, aquele anel de gordura periférico equivalia, nessa segunda avaliação, a 5,6% da área total de gordura, da área total do braço. Enquanto que antes, na primeira avaliação, era maior. Ele equivalia, esse anel de gordura, a 6,9%. Agora ele está equivalendo a 5,6%. E, na sua última avaliação, passou a equivaler a 4,1% da área total. Ou seja, eu poderia dizer que somente 4,1%. São valores, desde a primeira avaliação, valores bem baixos, das proporções de gordura no segmento braço. E o que nós podemos ver, o comportamento ele é descendente, ele é de diminuição do teor de gordura ao longo do período de treinamento. Então o atleta Henrique, ao longo do seu período de treinamento para braço, ele conseguiu então ter uma descendente, uma diminuição da área ocupada pelo tecido adiposo no seu segmento braço. E nós podemos ver que esse comportamento descendente também, ou o mesmo comportamento descendente, pode ser visto agora para a área gorda da coxa. Então a G aqui é a área gorda da coxa. Nós podemos perceber que na primeira avaliação o atleta Henrique apresentava somente 7,2% da área total da coxa de gordura, somente 7,2% da área total da coxa de gordura. Já era pouco, já era um valor bem baixo. E na sua segunda avaliação diminuiu de uma forma bem intensa, de 7,2% caiu para 4,7%. E na sua última avaliação, finalmente esse valor passou para 3,8% de gordura. O que nós podemos perceber, um dado importante aqui, percentilicamente, da gordura ocupada nos dois segmentos. Vejam bem, na primeira avaliação do atleta, quando nós comparamos a primeira avaliação do atleta, a área gorda da coxa, embora baixa, embora extremamente baixa, era maior que a área gorda do braço. Então ele apresentava mais gordura proporcionalmente na coxa do que apresentava no braço, proporcionalmente ao tamanho do segmento. Já na sua última avaliação, se nós fizermos agora um comparativo na sua última avaliação, nós conseguimos concluir que inverteu essa relação.
embora tenha diminuído o teor de gordura nas duas regiões, a região de coxa foi a região que mais diminuiu proporcionalmente ao tamanho o teor de gordura, que antes era maior na coxa, 7,2% comparando com 6,9%, e agora passou a ser somente 3,8% de gordura na região da coxa, comparado com 4,1% na região do braço. Embora os valores muito similares, muito próximos e valores extremamente baixos, nós podemos ver que essa relação inverteu. Ele passou a ter menos gordura proporcional na coxa do que no braço, entretanto que no começo do seu programa de trabalho, ele apresentava, ou pelo menos do nosso monitoramento, ele apresentava um teor de gordura um pouco maior na coxa do que no braço. E depois esse teor foi invertido, passou a ser menor na coxa do que no braço. Então vejam bem, essas análises, ou essa análise que eu estou fazendo agora, através de cálculos que vão nos mostrar o valor percentílico proporcional de ocupação da área total do braço, da gordura ou do tecido magro, fazem com que nós, primeiro, aqui no caso do atleta, ele apresente já na primeira avaliação valores extremamente baixos de gordura em coxa e braço. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo do seu programa de treinamento, ele conseguiu diminuir de forma bem expressiva, de forma bem significativa, esse teor de gordura. E um terceiro ponto, ele conseguiu inverter o ponto de maior acúmulo de gordura. Se bem que eu usar agora aqui o termo maior acúmulo de gordura pode passar uma ideia equivocada, já que os valores de gordura, tanto em braço quanto em coxa, são extremamente baixos, abaixo de 5% da área sendo ocupada por tecido gorduroso. Mas essa é a relação, essas são informações importantes de monitoramento morfológico da gordura corporal que nós podemos ter no segmento braço e no segmento coxa. E, obviamente, nós podemos fazer a análise agora da área magra do braço. A área magra é ocupada somente pelo tecido magro, músculo e gordura. O que nós podemos perceber? O atleta Henrique, na sua primeira avaliação, apresentava já 93,1% da área total do braço de área magra, sendo que uma boa proporção disso é massa muscular. Na sua segunda avaliação passou para 94,4%, e na sua terceira avaliação o atleta Henrique passou para 95,9%, praticamente 96% de área magra no seu segmento braço. Obviamente esse aumento da área magra, essa ascendente aqui, o aumento da área magra, está em função da hipertrofia muscular, do aumento do volume do tecido muscular dessa região, no caso o braço. Na coxa, o mesmo comportamento, 92,8% da área da coxa era ocupado pelo tecido magro, na segunda avaliação subiu para 95,3%, e na sua última avaliação esse valor saltou então para 96,2% da sua área do braço, uma área representada pela área magra do braço. Especificamente, então esse comportamento aqui ascendente também da área magra da coxa está em função, obviamente, da hipertrofia muscular. Então nós podemos concluir, analisando os dois gráficos, que o programa de treinamento do atleta Henrique, se nós analisarmos somente essa questão, somente esses dados, nós podemos concluir que o trabalho do atleta Henrique está extremamente bem organizado e está indo ao encontro das metas lançadas de preparar esse atleta para agora em dezembro estar competindo no fisiculturismo. Então nós vemos ao longo do tempo um decréscimo da gordura, da área gorda, tanto em braço quanto em coxa, e ao longo do tempo, desses 4 meses, somente 4 meses, poderia dizer assim, uma ascendente da área magra do braço. Isso são valores que nós temos que interpretar, são formas de interpretar para podermos monitorar e verificarmos se o trabalho está no caminho certo. No caso aqui, obviamente, e claramente por essas medidas segmentares de braço e coxa, o treinamento do atleta Henrique está no caminho correto. Lembrando mais uma vez que os cálculos foram feitos através de um software. Esse software é o SAM, Sistema de Avaliação Antropométrica Morfológica Humana, através da versão 3.0, foi o software que eu utilizei. Nós temos também no Treino em Foco para aquisição, para que vocês conheçam melhor na loja Treino em Foco, o programa na sua versão 2.0, que também é possível fazer os cálculos que eu fiz aqui. Entretanto, a versão 2.0 não apresenta todos os recursos que eu venho apresentando nessa série, nessa semana temática, que são os recursos que na versão 3.0 nós apresentamos. No Facebook, nós temos uma página no Facebook, que eu gravei vários vídeos mostrando as ferramentas de análise do SAM. Estas que eu venho apresentando ao longo dessa semana temática e outras ferramentas também. Então convido vocês
a conhecerem um pouco melhor esse sistema de avaliação antropométrica morfológica humana, tanto no nosso site, que consta o endereço, ou entram direto no trainingfoco.com.br e buscam no menu superior a loja Training Foco, vocês vão encontrar clicando ali informações maiores informações sobre os dois softwares. E ainda visitar essa página do Facebook, a página do Sam, onde vocês vão conseguir verificar também vários vídeos que eu gravei mostrando todo o arsenal, todo o repertório do Sam, mostrando também como se carrega os dados no Sam, como se executa a seleção de equações preditivas, entre vários outros aspectos. Então fica aí o convite e me despeço hoje, lembrando que amanhã é o último vídeo dessa série e nós vamos ver amanhã também um último elemento que eu entendo como importante para analisar e na verdade dissecar a estrutura morfológica do atleta Henrique. Então amanhã a gente fecha essa dissecação morfológica do atleta com mais uma forma de análise morfológica. Espero que vocês estejam gostando da série, espero que vocês estejam também acompanhando a série, principalmente quem for da área de educação física, que visa, por exemplo, criar uma clínica de avaliação físico-morfológica, quem pretende se especializar nessa área avaliativa para criar um setor de avaliação dentro da academia de ginástica que já atua, trabalhar com um assessoramento a equipes de personal trainers, dando assessoramento avaliativo. Então, principalmente a esses setores da educação física, eu vejo como setores importantes de acompanhar a série que nós estamos apresentando aqui, acompanhar as interpretações dos resultados, entender como nós podemos chegar a essas interpretações dos resultados e, obviamente, daí aplicar isso no trabalho avaliativo seu, na sua atuação profissional. Então fica aí o convite para amanhã, para nós encerrarmos essa semana temática. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Avaliações, primeira avaliação, segunda e terceira. E os valores expressos aqui são valores de massa gorda, massa muscular e massa óssea em valores percentílicos em relação à massa corporal total. Então, por exemplo, esse valor de massa gorda em percentual, nós temos na verdade aqui o percentual de gordura do atleta.